graça e paz. Vamos dar início à nossa celebração da manhã. Se coloque de pé. Estamos aqui para adorar e render graças ao único digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Amém? Amém? Glória a Deus. Que as suas expectativas estejam altas para o que Ele vai fazer aqui nesta manhã. Nesse momento, eu gostaria de ler os Salmos 92, de 1 a 2, que diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Que hoje nós possamos nessa manhã cantar louvores ao nosso Deus, render graças a Ele, que Ele é o único digno de louvor e adoração, amém? Levante as suas mãos em rendição a Ele e agradeça por você estar aqui essa manhã. Vamos entronizá-lo nesse momento, amém? Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua casa essa manhã. Colocamos o nosso coração diante do teu altar. Que o Senhor venha manifestar a tua graça, a tua glória neste lugar. Que o nosso coração esteja voltado a ti, a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Pedimos que os teus anjos, o teu Espírito Santo venha derramar sobre este lugar. Que possamos sair daqui diferente do que entramos. Que possamos sair daqui cheios da tua presença. Possamos sair daqui curados, libertos, transformados. Nós pedimos a ti, Senhor, que tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que é contra a tua vontade, todo ataque da mente, nós mandamos embora em nome de Jesus. Que é que haja somente a tua presença, somente o teu mover neste lugar. E que tudo que venha distrair, nós mandamos embora em nome de Jesus. E que o teu poder, o teu mover se manifeste aqui. Nós te agradecemos por estarmos na tua presença essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Aplauda.
Suas mãos para o Senhor dos Senhores. Comece a falar com o Pai. Comece a falar: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o Senhor que governa, Tu és o Senhor que batalha as minhas guerras. O Senhor não saiu do barco, não, Ele está presente aonde você colocar as plantas dos pés. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por o privilégio de nós estarmos aqui nesta manhã cultuando a Ti, e nós declaramos, Senhor amado, em alto bom som, Senhor, através da nossa voz, Senhor, porque a Tua palavra nos diz: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei, Senhor. O Senhor está presente neste arraial. Honra a cada um que está aqui, Senhor amado, e de uma forma sobrenatural nós declaramos que o impossível vai se tornar possível, o improvável vai acontecer, porque o Senhor é o Senhor que está no controle de todas as coisas, ó Pai Celestial. Abre aqui, Senhor amado, portas de emprego, abre aqui, Senhor amado, oportunidade de crescimento, derrama, Senhor amado, salvação, derrama, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, cura por completo, Senhor amado, para o Teu povo, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que uma unção fresca foi derramada sobre este lugar, e nós declaramos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Erga suas mãos para os céus. Se você acredita no que você acabou de dizer, se você acredita que existe um Deus vivo que está sobre a sua vida, aplauda bem forte ao Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz. Pode se assentar. Eu vou falar de uma parte uma das também importante, é sobre o dízimo, oferta e a primícia. O Renato me convidou. Quando o Renato chega perto de você, manda mensagem, já vem aquele nervosismo, né? A Bíblia nos ensina sobre a importância da fidelidade financeira como uma forma de adoração a Deus. O dízimo, a oferta e as primícias são princípios estabelecidos na palavra para demonstrarmos nossa fé, gratidão e compromisso com o Reino. Então, quando a gente vai dizimar, ofertar e primiciar na casa de Deus, a gente está demonstrando para Deus que a gente está sendo grato com aquilo que Ele está colocando em nossas mãos. Vamos abrir lá em Malaquias 3:10.
diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos, né? Então esse versículo, essa passagem já fala tudo, que Deus, Ele estabelece, nos ensina a trazer os mantimentos para a casa dele, né? Naquela época, no Antigo Testamento, os israelitas levavam os mantimentos dele, que a terra produzia de melhor, né? Hoje a gente tem dinheiro, a gente tem um fruto do nosso trabalho, né? Então a palavra nos ensina que a gente tem que trazer o nosso melhor, o que a terra prepara de melhor para nós, que é o nosso dinheiro. O dízimo significa 10% de tudo que recebemos. Não é apenas um ato financeiro, mas um ato de obediência e reconhecimento que Deus é o provedor, né? Então, quando a gente traz na casa de Deus, a gente está reconhecendo para Deus a obediência, né? E desde o momento, eu acho que eu não me recordo muito bem, eu sou ruim de data. A partir do momento que eu comecei a ser fiel a Deus, eu vi Deus trabalhar na minha vida, né? Antigamente, eu abastecia o carro picado, R$20, R$50, e hoje Deus me dá condições de toda vez eu abastecer, eu encher o tanque. Eu nunca via isso na minha vida. E eu trabalhava de CLT. Ganhava ali meu salário. Eu ganhava um pouquinho mais porque eu trabalhava viajando. Às vezes ficava o mês todo fora de casa. E eu orava muito para Deus abrir uma porta de emprego, que eu trabalhasse, que eu podia participar mais da obra dele, né? E ele preparou uma coisa bem mais melhor para mim, que foi trabalhar por conta e trabalhar no melhor lugar do mundo, que é a igreja. Eu trabalho aqui, eu presto serviço também em outros locais. E eu vejo Deus trabalhar em todo momento da minha vida. Ah, Alexandre, você não passa aperto? Você não tem problema? Tenho. Mas nesses problemas eu vejo em todo lugar a mão de Deus. Por que acontece isso? Para nós não ficarmos orgulhosos, achando que é a força do nosso braço, achando que é o nosso dinheiro. Porque Deus quer que a gente dependemos dele. Então eu vejo os problemas como dependência em Deus, porque todo momento eu vejo Deus trabalhar, né? Recentemente bateram no meu carro, então graças a Deus que a moça que bateu lá, ela vai cochear com os problemas, é uma moça do bem também, né? O carro também quebrou, e eu não vi isso como um problema, porque se antigamente tivesse dado esse problema, eu não ia ter dinheiro para pagar o conserto, né? Eu não ia ter dinheiro para arcar com os custos. E eu vejo a mão de Deus trabalhar em todos esses momentos, né? Então, eu quero desafiar você a ser fiel na casa de Deus, porque a casa de Deus, ela tem gastos, né? Ela tem que melhorar, porque a igreja é um organismo vivo e ela precisa crescer. Ela está constantemente crescendo. Para quê? Para alcançar mais vidas. Você não for alcançado, eu e você, a igreja não é confortável, não é linda. Então vamos ser fiel na casa de Deus. Vamos dizimar certo, os 10%. Vamos ser fiel a Deus, né? Porque você não está sendo fiel ao pastor, você está sendo fiel a Deus. E quando você não é fiel no dinheiro, no pouco, como você vai ser fiel no muito que Deus vai colocar em tuas mãos? Então eu desafio a você hoje a ser fiel na casa de Deus, né? Faça um voto com Deus ali todo mês, trazer o seu dízimo na casa dele, ser ofertante, primiciante, né? Eu e minha esposa somos primiciantes, né? E toda vez que a gente recebe o nosso dinheiro, a gente já deixa de Deus separado. Então, eu vejo Deus cuidar em todas as áreas da nossa vida. Não falta nada, a gente come o melhor dessa terra, né? A gente não pega emprestado de ninguém há muito tempo, graças a Deus. Então eu vejo a mão de Deus, né? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma aliança com Deus hoje. Se você não é fiel, né, faça essa aliança com Deus, que o mais abençoado é você, né? A palavra diz que a mais abençoado é aquele que dá, e não aquele que recebe. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Senhor, queremos consagrar a Ti todo o dízimo, a oferta, a primícia, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor coloque o coração daqueles que não são fiel a Ti ainda, o desejo de Te adorar com o melhor dessa terra, meu Pai.
que eles possam trazer, que eles sejam muito abençoados, Senhor Jesus. Pai, abre porta de emprego para aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão passando dificuldade, Senhor Jesus. Sabemos que esse governo está dificultando cada dia mais para nós, mas nós cremos em Ti, somos dependentes de Ti, Pai. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos dar continuidade ao culto, já entrar na palavra. Deus abençoe as crianças. No finalzinho, nós vamos dar aí os avisos. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade ao propósito. Deus tem um propósito para a nossa vida, e a Bíblia diz que o que requer daqueles que servem ao Senhor, que eles sejam achados fiéis. Fiéis ao Senhor e fiel ao propósito. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Feche seus olhos. Se você puder, ore assim comigo. Diga: Senhor meu Deus, nesta manhã eu quero ouvir a Tua voz. Abra o meu ouvido, o meu entendimento, a minha mente e o meu coração, para que a Tua palavra seja uma semente que entre na boa terra e que ela germine, cresça, produza frutos para a glória do Teu nome. Eu quero entender, compreender e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Preste bastante atenção aqui, não deixe que nada distraia a tua atenção. Às vezes, qualquer coisa tira a nossa atenção, né? Seja um mosquito, alguma coisa aí. Acho que mosquito no ar-condicionado é difícil ter, mas qualquer coisa nos tira a atenção. E é tudo que o diabo quer. O diabo não te impede de vir na igreja. Ele até deixa você vir, desde que você venha e saia e não entenda nada. Se você não entende, obviamente você não aprende. Se você não aprende, você não pratica. E se você não pratica, você não muda de vida. Sua vida continua igual. Então o que faz a gente mudar de vida é entender, compreender e praticar. Daí Deus começa a agir na nossa vida. Discernir o posicionamento adequado para diferentes momentos da vida. É o que nós precisamos. Nós precisamos discernir qual é o posicionamento adequado para cada momento da vida. Sobre fidelidade, nós vamos falar nessa manhã baseado nos patriarcas. Quem são os patriarcas? Quando Deus ele se revela para Jacó, que é o terceiro patriarca da linhagem, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então os patriarcas são conhecidos como os pais da fé, aqueles para quem Deus se revelou lá no início. E através deles veio a Bíblia, veio o povo de Israel e veio tudo que a gente sabe sobre Deus, porque Deus decidiu se revelar para essas pessoas. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus que nós servimos. E esses homens, eles não eram diferentes de nós. Eles eram pecadores, eles tinham defeitos, eles tinham traumas, eles faziam coisas que de repente eu e você nunca fez. Por exemplo, eu nunca disse para minha esposa dormir na casa de alguém. Abraão fez isso, Isaque também, né? Porque eles tiveram medo. Então, olha só, a Bíblia revela a humanidade deles, as falhas de caráter. Esses homens também foram sanguinários. Homens de guerra, mataram pessoas. Eu nunca matei ninguém, não sei se você já matou, mas independente se matou ou não, eles mataram. Então eles não eram perfeitos, eles não eram santinhos. E aí nós aprendemos uma coisa, que Deus não se revela para quem é santo e perfeito. Porque na verdade, santo e perfeito ninguém é. Deus se revela para os pecadores. E Ele quer tornar o pecador um homem segundo o coração dele. Quantos estão entendendo? É para isso que a gente vem na igreja, para a gente deixar de ser quem nós somos e cada dia mais nos tornarmos o que Deus quer que a gente se torne. Então, eu quero ler o texto de Gênesis 12:1,
quando Deus se revela para Abrão, depois ele muda o nome dele para Abraão, e ele fala assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1 diz isso. Então Deus fala para Abrão assim: Abrão, eu quero ter uma aliança com você. Eu quero ter um relacionamento com você a partir de hoje. Só que eu preciso de uma coisa, que você me obedeça. E a partir de hoje, você vai sair do meio da tua parentela, você vai sair da casa do teu pai e da tua mãe, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. A partir de agora nós vamos ter um relacionamento, eu e você. E vai ser longe daqueles que atrapalham. Então o primeiro exemplo de fidelidade ao propósito, fidelidade ao Senhor, é o exemplo de Abraão. E o que foi pedido para Abraão foi: sai da sua terra. Sai da onde você vive. Sai da onde você mora. Eu quero te dizer uma coisa. Não tem como nós termos um relacionamento com Deus se nós continuarmos no mesmo lugar, do mesmo jeito, com a mesma mentalidade, com a mesma vida. Para que haja um novo relacionamento, um relacionamento com Deus, é necessário uma mudança. Nós vamos ter que sair da onde a gente está. Porque Deus, Ele exige isso. Deus, Ele nos chama do jeito que a gente está, mas Ele não aceita do jeito que a gente permaneça do jeito que a gente está. Ele exige uma mudança. E toda mudança começa com uma decisão. Decisão de hábitos, mudança de hábitos, mudança de vida. Nós somos seres programáveis. A nossa mente, o nosso cérebro é como se fosse uma fita virgem. Antigamente, agora não tem mais, agora é pendrive, né? Vamos falar a linguagem de hoje, hoje é o pendrive. Mas eu sou da época da fita cassetezinha, que você comprava e tinha um gravador de voz. Quem já teve aqui gravador de voz? Aí você colocava a fitinha, ela apertava e ficava cantando, né? Aí depois você rebobinava para você escutar aquela voz horrível sua, aquela voz horrorosa, né? Quando eu era pequenininho, eu gravava vários louvor, vários CDs eu gravei naquelas fitinhas lá. E cantava com a língua presa, porque agora minha língua soltou um pouquinho, mas antigamente eu tinha a língua, eu falava inglês, né? Agora eu estava vendo, todo domingo, toda segunda eu vejo a minha pregação quando eu prego aqui, né? E a maioria das vezes eu prego. E aí eu falo, olha aí, minha língua presinha já está soltando, né? Não estou tão com a língua presa mais. Tanto falar, vai soltando, né? Que benção. Não precisa nem ir na fono, né? Mas presta atenção aqui, irmão. Nosso cérebro é uma fita virgem. Quando você nasceu, sua fita era virgenzinha. Você não sabia andar, você não sabia falar, você não sabia nada. Você ficava ali, eu vejo ali o filho do Sidney, né? O Caleb. E aí eu falo, olha, o Caleb ainda é fita virgenzinha, mas ele está o quê? Ele está observando, ele está olhando, ele está ouvindo e já está começando a gravar a fita dele. Daqui a pouco ele vai aprender a andar, já gravou uma coisa na fita. Daqui a pouco ele vai aprender a pegar coisas. Não é assim que o bebezinho vai fazendo? Aprendeu a sentar. Eu lembro lá quando o Levi nasceu, eu ia lá no pediatra e lá tinha as fases do bebê. Então primeiro o bebê senta, começa a equilibrar sentado. Aí do nada ele cai, parece aquele João Bobão, né? Aí vai crescendo, aí daqui a pouco já começa a engatinhar. Está aprendendo, a fita está sendo gravada. Até uma hora de tanto ele ouvir papai, mamãe, aí ele fala papai, mamãe. Depois vai aprendendo, vai aprendendo. Agora preste atenção, tudo que está gravado no seu cérebro, na sua fita, veio do ambiente que você veio. Você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com as pessoas que você conviveu. Então, dentro do seu cérebro tem uma verdade, tem um hábito. E agora que você está me ouvindo aqui, preste atenção, você já duvidou das suas verdades? Porque nem sempre a verdade que você aprendeu é a verdade. Então você precisa aprender a ser aberto a novas verdades. Principalmente a verdade de Deus.
Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a sua mãe falou assim para você, menina que está aqui, né? Ser menina de todas as idades, você ainda é menina. Às vezes a mamãezinha falou lá quando você é pequenininha, homem de barba não presta. Homem de barba é sem vergonha, cuidado com o homem de barba. Aí você de tanto ouvir a mamãe, quando você vê um homem de barba, você faz o quê? Ó. Minha mãe falou, porque a gente, até um certo momento, gente, a gente acha que a mamãe e o papai é 100% certo, né? Com quantos anos você viu que o seu pai não estava tão certo assim? Você já viu isso? Você já descobriu ou não? Com quantos anos você descobriu que a mamãe estava errada? Eu já descobri isso já faz muito tempo. Muita coisa que a minha mamãe e meu papai me falaram não eram verdades. Era a verdade deles. Mas a vida, os livros, os cursos, Deus, as coisas de Deus foram me ensinando que aquelas verdades eram pseudos verdades, eram mentiras. Porque Deus vai nos ensinando à medida que a gente tem disponibilidade para aprender. Sair da sua parentela, sair da sua terra, significa sair das verdades que você já ouviu. Sair do meio que você achou que era o máximo. Ser aberto a novos ambientes. Cuidado. Você não sair do ambiente ruim e cair no outro pior. Eu estou falando de você ouvir a voz de Deus quando Ele fala, sai desse meio e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para onde eu estou te direcionando. Porque, gente, o ambiente ele nos molda e o ambiente também nos influencia. Você quer ser um bandido? É só você conviver com bandido. Imagina aquele menino que nasceu numa família de bandidos. Todo o entorno dele tem bandidos, os vizinhos são bandidos. A realidade dele, a verdade dele é aquela. Ensinaram para ele que polícia é ruim, que o bandido é bandido porque ele é vítima da sociedade, que os ricos são ruins. Já ouviu isso? Alguém aqui já deve ter ouvido. Gente rica oprime os pobres. Será que isso é verdade? Né? E aí as pessoas começam a odiar os ricos. Aí quando vê um carrão lá, vê um Porsche parado, vai lá, risca de raiva ou de inveja. Olha só, quantos ensinamentos errados nós somos expostos. E aí você vem para a igreja e Deus ele quer trabalhar em você. Ele quer mudar a tua mentalidade. Esteja disposto, saia. A decisão de sair, preste atenção aqui, ela é tua. A decisão de sair, ela é nossa. E sair envolve dores. Porque você vai ter que deixar para trás uma história. Eu quero rapidamente dar um testemunho meu, porque eu tenho que falar de mim. Não entenda isso como um narcisismo, mas eu gosto de, dentro da palavra, trazer um exemplo prático para você entender. E quando eu estou falando da minha história, lembra da tua aí, que cada um tem essa história, e de repente a tua história é parecida. Eu nasci lá na rua Antônio Pavim, 859, casa do meu pai, Jardim Conceição, Campinas. E lá na rua da minha casa, era lotada de crianças quando eu era pequeno. E a minha fita virgem foi gravada lá, junto com meu pai e com a minha mãe, e também com a rua. Então, teve coisas que eu aprendi na minha casa, tem coisas que eu aprendi na rua. Estudei na Joaquim Ferreira Lima, EEPSG, primeiro e segundo grau, Joaquim Ferreira Lima, lá na Vila 31 de Março. Joaquinzão, entra bonitinho e sai ladrão. Fazer xixi no banheiro do Joaquinzão era um desafio, porque você já entrava pisando no cocô. Era xixi para tu contelar, era um nojo. Fui votar na última eleição, falei, deixa eu ver como está o banheiro do Joaquinzão. Agora está bonitinho, na minha época era só o sangue do cordeiro. Era pior que banheiro de rodoviária. Tudo quebrado, tudo bagunçado, né? E a merenda então?
que a tia colocava aquele macarrão que vinha uma crosta de... como chama aquele tempero lá, que é um tablete? Caldo quinor. Você colocava o macarrão assim, vinha uma crosta de caldo quinor junto. E era assim, unidos venceremos, né? Você tacasse na parede e grudava, plá. Mas a gente estava com fome, aquilo era uma delícia. E o macarrão vinha meio duro ainda, né? Você mastigava meio duro. E a tia lá da cantina, ela falava, tá, pá, jogava num prato assim, ó. E não podia repetir não, era um pratinho para cada um. Aquele prato de plástico, você viveu isso aí, né? Com certeza. E quando tinha leite com Nescau, que era aquela caneca de plástico, tudo arranhado, você bebia, machucava a boca. Tudo comido, que as crianças ficavam mordendo a caneca, aí a sua vez de tomar, vinha a caneca tudo mordida. Olha onde meu CD foi gravado aí. Mas aí um dia, eu estava jogando bola na rua, porque para mim aquela ali era a minha verdade. Um dia eu estava jogando bola na rua. E o meu pai para o carro e fala, Jonas, vamos lá pegar a chave de um rapaz que alugou a minha casa lá, vamos lá comigo. Meu pai nunca fez isso, eu estava jogando bola na rua, ele deixava eu jogar bola na rua. Mas naquele dia, eu tinha 16 anos. Ele parou o carro e eu fui, é Deus. Deus usou ele. E eu fui. E quando nós fomos pegar a chave lá no Galeria Shopping, o cabeleireiro, que tinha alugado a casa que hoje eu moro, falou para ele, ô seu Josué, seu filho não quer trabalhar com a gente aí não? Está precisando de auxiliar de cabeleireiro. Ô, vem aí menino, eu vou falar de você para gerente. Ah, eu me interessei, falei, aí o meu pai, quanto que ganha um auxiliar aí? Ah, se ele trabalhar bem, ele ganha até R$1.000. Gente, R$1.000 naquela época, o salário mínimo era 208. R$1.000 é uma fortuna. E eu, nossa, cresci os olhos no R$1.000. Falei, hã? O cara está me oferecendo um emprego que ganha R$1.000. Cheguei em casa, falei pro pai, pai, dá o telefone dele. Liguei naquele telefone que é assim, né? Liguei pro cara. Falei, ô, eu sou o filho do Josué, você não vai ver um serviço aí para mim? Aí falou, eu vou conversar com a gerente aqui. Daqui a pouco ele me ligou de volta, vem aí amanhã conversar com ela. Fui lá, foi meu primeiro emprego. Não vou contar detalhes, que a história é comprida. Foi a primeira vez que eu saí, presta atenção, olha aqui, eu saí de um ambiente que eu estava. Todo mundo ia jogar bola na rua na semana seguinte. E eu estava com a roupa branquinha, sapatinho branco, parecia um açougueiro, tudo de branco. Com a camisa escrito Jacques Giannini, cabeleireiros. E aí sabe o que aconteceu? Quando eu saí daquele primeiro convívio que eu tinha, começaram a me zoar. Ô, bicha, agora você virou bicha, virou cabeleireiro, bicha, porque cabeleireiro tem fama de ser bicha, né? Aí tinha um cabeleireiro lá que, perto de casa, que ele chamava Jossa, que ele era bicha. Aí colocaram o apelido em mim de Jossa. Ô, Jossa. Eu indo com a roupa branquinha, ô, Jossa. Aí você pensa que eu ligava? Gente, eu estava de olho nos R$1.000. Estou nem aí que estão me falando. Presta atenção, que Deus está falando com você. Tem gente que não sai da parentela, não sai da casa que está, de medo do que os outros vão pensar. Eu estava preocupado com os R$1.000, eu não queria saber se eu era o Jossa, se eu era gay. Deixa eles pensar o que eles quiserem, fala o que quiser. Eu sei quem eu sou. Eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar. Meu pai falou assim para mim, guarda todo o teu dinheiro. Aqui você tem comida, você tem roupa. Não gasta seu dinheiro, guarda tudo. E eu decidi obedecer ele. Gente, deu um ano. Eu tinha dinheiro para comprar um carro. Aí meu pai me ajudou, porque ele me ajudou também. Ele tinha um Corsinha lá e falou, vou dar para você, você me dá esse dinheiro aí e tal. Ele comprou outro carro. Faltou lá um pouquinho para inteirar, mas ele me ajudou. Mas não interessa, eu com 17 anos, nem carta eu tinha. Eu já tinha um Corsa GS 95, GL. Corsa GL 95, vidro elétrico. 1.4. Com rodinha. E os babacão soltando pipa na rua. E eu subindo com o Corsinha.
Aí, ó, o Jaça aqui tem dinheiro. E os 6 idiotas estão aí. Os 6 machão estão ainda chutando bola no golzinho. Ei, Deus está falando com você. Deus está te chamando para você sair dessa realidade. Sai. Abre a tua mente para você aprender coisas novas. Ah, mas o que a minha prima vai pensar de mim? Minha prima nasceu comigo. Manda sua prima ir para o quinto dos infernos. Tem gente que assusta. Gente, eu falo umas verdades difíceis de doer. Dói, né? Difícil de... Tem gente que não vai mudar, deixa ele lá, muda você. Deus falou para Abraão, sai do meio dos seus parentes, porque esse povo aí não vai dar em nada. Esse povo aí, se você ficar com eles, vai ser a vida inteira assim. Sai daí e vai para onde eu estou te mandando, porque lá tem futuro. Mas a decisão era de Abraão. Sai ou não sai? Sai. Se Abraão não saísse, gente, a história acabou aí, a gente não ia ouvir falar mais de Abraão. Tem homens na Bíblia que a gente ouviu falar só uma vez, não ouviu falar mais, por quê? Porque não obedeceu. A história de Pedro, por exemplo, ela começa com Jesus, caminha com Jesus, de repente Jesus morre. E aí nós ouvimos falar de Pedro lá em Atos. A gente ouve as cartas de Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele obedeceu, continuou. Mas Judas, a história dele terminou ali na forca. Cada um teve uma decisão. Cada um foi para um caminho diferente. Quando você decide sair da sua parentela e obedecer à voz de Deus, a sua história continua. E Deus está com você. Amém? Aí foi a primeira vez que eu saí de um meio. Aí eu falei assim, nossa, eu evoluí. Porque eu passava na rua, eu vi os meninos lá soltando pipa. Aí sabe o que acontece quando a gente evolui? As pessoas acham que a gente é chato, que a gente é metido, que a gente... Mas não é, que você evoluiu, você mudou de casinha. Você subiu um degrau, você começou a conhecer gente nova. Aí eu comecei a conhecer gente nova, comecei a ter dinheiro, comecei a poder comer em lugar caro, mudou o ambiente, mudou o sistema, mudou as amizades, muda tudo. E eu continuei, eu não parei por aí. No ambiente de igreja, eu era de uma igrejinha lá no Flamboyant, tal. Amo os irmãos de lá, não tem nada contra, tudo. Mas esses dias eu entrei no Instagram deles e falei, deixa eu ver como é que tá. Gente, tá igual a Praça é Nossa. É a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, a mesma coisinha, a mesma vidinha. Aí eu fiquei olhando e falei, graças a Deus que eu saí dessa parentela e fui. De lá, da onde eu saí do Flamboyant, eu fui para a Central, depois eu fui para São Cristóvão, depois eu fui para Santo Odilo, agora eu estou aqui. Quantas coisas eu vivi, quantas coisas Deus fez através de mim, quantos pastores eu conheci, quantas viagens eu já fiz. Já fui para Manaus, já fui para Porto Seguro, já fui para China não é para China, é o Lucas. Já fui para Dubai, fui para o Egito, estou indo, ainda estou no percurso. E aí eu encontro os coleguinhas lá da época do Flamboyant, eles ainda estão com aqueles assuntinhos lá, ainda estão jogando bolinha de gude. Decida sair, decida ir. Olha, graças a Deus que um dia eu vi um livro do Paulo Vieira, sabe aonde? Lá no Frango Assado. Eu estava voltando de São Paulo, parei no Frango Assado e tinha uma arara de livro, assim, tinha um negócio de livro. Estava escrito assim, ó, melhore a sua performance. Aprenda a ser uma pessoa excepcional, excelente, bibibi, bababá. Paulo Vieira. Falei, eu vou pegar esse livro aqui, eu vou ver. Achei interessante o tema. Comprei o livro, foi o primeiro livro que eu comecei a ler. E eu fiquei tão apaixonado por aquele livro, chama Poder e Alta Performance. Eu falei, nossa, quem é esse Paulo Vieira? Eu fui pesquisar na internet. Aí eu descobri que tinha um tal de Método CIS, um curso que ele dá. A gente pagou na época, foi para São Paulo, fez o curso. E de lá minha mente abriu. Eu falei, puxa, eu preciso começar a ler o máximo de livro possível. Comecei a pegar gosto em leitura. E leio. E é uma coisa insaciável. Porque quanto mais você vai aprendendo, mais você quer aprender.
E isso me ajudou tanto, tem me ajudado tanto. Falei, eu vou fazer faculdade. Eu não tinha faculdade. Me matriculei na faculdade. Esse ano eu me formo. Agora eu vou ser teólogo. Olha que chique, gente. Vocês vão ter que beijar minha mão. Vou pôr aquele anel assim, ficar aqui assim, ó, igual o Papa. Brincadeira, brincadeira, apaga isso aí. Os visitantes pensam que o pastor é doido. Eu sou doido mesmo. Mas nem tanto, sim, né? Adquirindo conhecimento, crescendo. Eu estou falando sobre decisão de sair do lugar. Deixa eu perguntar para você. Nos últimos 5 anos, aonde você estava 5 anos atrás? Quanto você já caminhou? Ou você continua no mesmo lugar? Como que está a sua vida? Olha para trás, 3 anos atrás. O que mudou? Quantos conhecimentos você adquiriu? O que de novo você fez? A sua mentalidade ainda é a mesma de 5 anos atrás ou evoluiu? É sobre sair do lugar e ir. É sobre aceitar os desafios de Deus. Principalmente dentro do nosso propósito. Você tem um propósito, você aprendeu sobre isso. Nós precisamos confiar em Deus quando Ele fala sai e vai. Nós precisamos nos mover. O propósito nos coloca diante de inúmeros desafios, riscos. Mas não existe oportunidade sem risco. Ei, preste atenção. Ou você arrisca e vai, ou você fica aí do mesmo jeito. Às vezes quando a gente fica com medo de ir, a gente pensa assim, e se der errado? Mas e se der errado? Então a gente precisa perguntar assim, e se der certo? O maior risco da minha vida foi ministerial. Que há 9 anos atrás, vai fazer 9 esse ano, Deus falou para mim, sai dessa parentela aqui e vai para onde eu estou te mostrando, que é o barracão ali embaixo. Era um desafio, um risco, assumir um aluguel de R$5.500 na época. E se o povo não vai? E se der errado? E o diabo sempre vai usar pessoas. Até hoje ele usa o Josué. O Josué falando para mim esses dias aí, você deveria ter ficado na quadrangular. Eu falei, hã? Rapaz, pensou que você fica lá na quadrangular? Que benção que estava. Eu falei, está amarrado. O diabo sempre vai usar alguém para tirar você do propósito. Preste atenção, sabe quem que o diabo mais usa? Olha aqui para mim. Teu pai e tua mãe. Porque é o pai e a mãe que gostam de segurar, amarrar. Nem todos, tem aqueles que falam assim, não, vai mesmo, voa. Mas eu confesso para você que é difícil de ver. A maioria quer cercar. Olha só, papai e mamãe. Estava falando isso para a pastora ontem no carro. E o Levi estava atrás. A maioria dos pais da mãe que eu conheci, a maioria, não estou falando que são todos. O filho vai crescendo, chega na hora de casar, sabe o que o pai e a mãe falam? Constrói uma casinha aqui no fundo. Ou, fica aí mesmo no seu quarto. A mãe e o pai querem segurar, não quer que o filho vá embora. Outro dia eu estava escutando um pai falar, ele é pai de uma menina, filha única. Minha filha vai casar, eu vou construir para ela lá no fundo. Falei, cara, para de amarrar sua filha. Liberta ela em nome de Jesus. Deus me livre de morar com a minha sogra. Deus me livre de morar com meu pai no fundo, enchendo o saco. Eu gosto de falar umas verdades, porque essa é a verdade. Porque vocês enchem o saco mesmo. Fica lá, botando o dedo, dando palpite, no casamento dos outros. Fica ou não fica? Quando eu casei, eu trabalhava no salão, gente. Eu entrava 10 horas no salão.
Trabalhava no shopping, o shopping abria 10 horas. 7 horas da manhã, o Josué batendo na minha janela. Tá, acorda! Levava um susto. Às vezes eu estava namorando, ele batendo na janela. Tinha que namorar em silêncio. Aí a pastora falou para mim, vamos sair daqui, não dá mais ficar aqui. E minha mãe então, que ficava entrando lá, vendo se a roupa estava limpa, vendo o que eu estava cozinhando, metendo o dedo na minha vida. Ó, quem casa, quer casa. Você que é papai e mamãe aqui, o filho casou, liberta ele. Quiser comer miojo, deixa comer. Eu falei pro Levi isso ontem, ó, a hora que você chegar, a hora que você casar, eu vou lá na sua casa visitar, se você me convidar. Se você quiser vir na minha, estou aqui também. Mas o que eu mais quero é que você voe. E eu não vejo a hora de ficar pelado lá em casa sozinho, só eu e o pastor de dia. Andando na sala, tranquilo, não tem ninguém para encher o saco. Presta atenção aqui em mim. Mudou um pouco o tom da mensagem, mas eu estou te ensinando aqui uma coisa. Tem gente que acha que eu falo isso porque eu sou colérico. Não é porque eu sou colérico, não. Porque eu sou maduro, eu aprendi com a vida. Estou amadurecendo. A vida é assim, presta atenção aqui, ó. Porque tem gente aqui que é assim, ó. Gente, a vida é assim, ó. Vai nascer. Curta as fases da vida. Eu gosto de chutar bola com o Levi lá no quintal, porque eu vou curtir. É a fase dele comigo agora. Porque quando ele começar com 16, 17, 18 anos, ele vai querer começar a voar. Aí eu já estou perdendo. É assim ou não é? De 0 até 15 anos, presta atenção, papai e mamãe. É o momento de você ficar com seu filho. Para de ficar trabalhando igual doido, não ver a criança. Não, curta, porque é a fase da vida que você vai ficar com ele. Quando ele casar e for embora, acabou. Aí ele vai viver a vida dele. E aí vai chegar um momento, presta atenção que a vida é assim. Vai chegar um momento que os papais ficam velhos e eles vão precisar do seu cuidado. Ficaram velho, você vai precisar cuidar. E vai chegar uma hora que vai morrer. Olha aqui, a morte é natural. Todo mundo vai morrer. Eu acho um absurdo. A pessoa doente na cama e o filho não quer que morre. A pessoa está sofrendo, está secando na cama. Hora para morrer. Credo, pastor, amadureça. A morte faz parte da vida. A minha mãe ficou 7 anos na cama. E eu orava para Jesus curar ela. Aí um dia o apóstolo Petris virou para mim e falou assim, Jonas, não assusta com o que eu vou te falar não. Mas eu vou te falar uma verdade. Ora para tua mãe morrer. Fala para Deus, se Deus quiser levar ela, que Ele pode levar. Gente, eu cheguei lá na casa do meu pai, ajoelhei na frente da cama dela e falei assim, Senhor, eu estou liberando minha mãe hoje. Se o Senhor quiser levar ela, pode levar. Porque já faz 7 anos que eu oro para o Senhor curar, o Senhor não curou. Então se o Senhor quiser levar, pode levar. Deu 15 dias, minha mãe morreu. E na noite que ela morreu, meu pai teve um sonho. Sonhou com ela bonita, num gramado, num jardim, falando para ele assim, já cheguei aqui, viu? Já estou no paraíso. Ele acordou do sonho, foi lá, ela estava gelada, com o olho aberto, morreu. Porque Deus avisa os que são dele. A morte é natural. A gente vem na igreja, sabe para quê? Para a gente morrer e ir para o céu. Agora, gente, é uma imaturidade tão grande quando você tem medo de sair da sua terra, que nem morrer você quer. Tem medo de morrer, tem medo de tudo. Vocês precisam se converter, meu Deus. E quando a pessoa morrer, quem foi aqui no velório da minha mãe? Vocês viram eu chorando, desesperado? Eu não chorei, eu chorei, na hora que ela morreu eu chorei. Lembrei de tudo que ela viveu comigo, só que eu entendi que ela estava com Jesus. Por que eu vou chorar? Não é egoísmo meu querer que ela fique lá na cama pro resto da vida? Hoje, sabe onde ela está? A Bíblia diz que hoje ela está no melhor lugar do mundo. Hoje ela está no paraíso. Lá não há choro, lá não há tristeza, lá não há dor. Por que eu vou querer que ela fique aqui sofrendo? Maturidade. Sai da sua casa, sai desse pensamento equivocado.
libera as coisas. A vida ela é cíclica. Nós vamos nascer, crescer, envelhecer e morrer. Alguns não vão chegar a envelhecer, vai morrer antes. Também é natural. Criança morre, bebê morre, adulto morre. E a Bíblia fala que a nossa vida não é aqui. Eu não sei por que eu estou falando isso de novo. Falei isso semana passada. Mas a gente precisa amadurecer. Amém, irmão? Ah, pastor, mas meu marido morreu. Aí você não pode morrer junto. Sabe o que você tem que fazer? Casa de novo. Porque aí você casa, namora de novo, fica feliz, esquece do falecido. Fica tudo certo. Quem está vivo tem que viver. Quem morreu já morreu. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente aqui que precisa vir no 30 semanas. No 30 semanas tem a roda do luto. A esposa morreu faz 20 anos, o marido ainda fica lá todo dia no túmulo com a florzinha. Meu irmão já virou osso. Acabou, ela não está mais ali. Só está o osso. Você está morrendo junto. Vai viver. Vai fazer as coisas. Arruma tua namorada, casa de novo. Faz amor, vai viver. Vai passear, vai viajar. Faz a sua vida acontecer. Quantos estão entendendo? É isso que Deus deseja de você. Sirva a Deus com intensidade. Lá no Flamboyant, a pastora Débora morreu. O pastor Mário casou de novo. Eu estou fazendo academia. Quando eu olho o pastor Mário lá do lado, fazendo academia também, junto com a esposa dele. Pega na mãozinha dela, feliz da vida, vai embora. Eu falei, olha lá. Tá certo, tá vivendo. Precisamos ser curados de um monte de coisa. Porque é isso que Deus deseja de nós. Quantos estão entendendo? Sair da zona de conforto provoca o desenvolvimento e maturidade. Estou falando de maturidade. Todo esse assunto que eu estou falando de aceitar a morte é maturidade. Ser maduro e entender as estações da vida. Entender, preste atenção. Tem amigo que serviu lá no passado. Eu encontro meus coleguinhas da rua lá. Não serve mais para ser meu amigo. Já foi. Só se a mentalidade dele acompanhar a minha. Por quê? Porque, gente, você senta na rodinha assim, a pessoa começa a falar de crochê. Eu não faço crochê. Não entendo nada de crochê. Eu vou ficar aqui naquela rodinha fazendo o quê? Fica desinteressante eu ficar na rodinha do crochê. Aí eu vou na outra rodinha ali, eles estão falando de cerveja. Aí qual que é a minha rodinha? A minha rodinha é a rodinha da igreja. Minha rodinha é falar das coisas de Deus. A minha rodinha é falar das coisas que eu falo. Estava conversando com a pastora, e a gente estava falando sobre isso. Que quando você vive uma nova estação, pessoas vão te acompanhar naquela estação. E o assunto mudou. E de repente aquela estação antiga ficou desinteressante. Porque os assuntos não são mais os mesmos. Você já encontrou aquele amigo antigo seu? Que o assuntinho não mudou? Aí o que você faz? Você vive a nostalgia, você vive lá o que você viveu. Né? Por exemplo, há muitos anos atrás a gente foi para a praia lá, para Florianópolis. E aí eu encontro alguns irmãos que estavam naquela situação. E a gente fala daquela praia. Você lembra aquilo lá? Pô, legal aquilo lá, né? É, aquilo lá. Mas de lá para cá, ele não viveu mais nada comigo. Então o assunto que eu tenho com ele é só daquela praia. E foi aquele momento que a gente viveu junto. E aí os caminhos se separaram. Ele foi viver uma outra vida, eu fui viver outra. Não dá mais para a gente ser amigo, compartilhar intimidades. Mudou a estação. Se você quiser ser amigo de alguém pro resto da vida, você tem que estar na mesma estação que aquela pessoa para sempre. Compartilhar ideias, compartilhar valores. Você quer ver quando deixa a amizade? Quando começa a discordância. Ah, não concordo com isso aí. Por exemplo, eu não vou andar com uma pessoa que bebe, que fuma, eu não concordo com isso. É natural a separação.
Que jeito que eu vou andar com uma pessoa mau caráter, que começa a falar para mim, ô, passei a perna no fulano lá, hein? Falou isso para mim, pronto, eu já vou fechar a cara, porque não é o meu feitio. Eu não compartilho com isso. Não vai ser meu amigo, não tem como. Se a pessoa vem falar então que ele pega todas as mulheres, que ele trai a mulher dele, também não é meu caráter. Eu não vou achar legal. É capaz até de eu falar umas verdades, ele não vai gostar. Eu vou falar o que eu penso. Eu vou chamar ele de sem vergonha, mau caráter. Acabou a amizade. Então, irmão, preste atenção. Se você já não está ficando desgostoso com aquela amizade, é porque a sua estação está mudando. De repente Deus está querendo trazer gente nova. Aconteceu isso comigo várias vezes na minha vida. Começou lá com os coleguinhas da rua, coleguinha da escola. Não tem mais conexão nenhuma. Mudou, passou. E aí Deus vai acrescentando na estação que você tiver. Deus vai colocando pessoas que é para estar naquela estação com você. Sai da sua parentela. O segundo exemplo do patriarca é Isaac. E aí é diferente. Olha só. Deus fala para Isaac, fica na terra. Gênesis 26, 2, a Bíblia diz assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Para Abraão, Deus falou, sai da sua terra. Para Isaac, Deus falou, fica na terra. O tema da mensagem é discernir qual é o posicionamento adequado em diferentes momentos da vida. Sobre fidelidade ao propósito. Então, o primeiro eu tenho que sair. O segundo, eu tenho que ficar. E preste atenção. Abraão, em obediência a Deus, saiu da sua terra e entrou no propósito. No caso de Isaac, ele já estava na terra, ele estava em Canaã. E Deus não queria que ele descesse para o Egito. E falou para ele assim, fica nessa terra. Fica aí. Então, aplicando isso na nossa vida, temos que entender que há momentos de sair e há momentos de permanecer. Tem gente que quer sair do emprego, aí Deus fala assim, sai não, você ainda tem que ficar aí. Ah, eu quero sair da igreja, briguei com os irmãos, não gosto mais e tal. Ele fala, não, fica aí porque eu estou tratando você. Fica aí que eu vou tratar o seu orgulho, o seu ego. Pode ser que lá na frente Deus tire, mas agora não, agora você tem que ficar. Eu quero largar do meu marido, eu vou largar da minha esposa. Aí Deus fala, não, fica aí. Fica aí que você vai ter que aprender a ficar casado. Várias vezes eu quis largar da pastora e ela de mim. E eu quero falar aqui uma coisa para você, não tome decisão na hora da raiva. Teve uma época aí, gente, que eu até procurando emprego estava. Eu pensei assim, se eu largar dela, eu não posso ser mais pastor. Então, vou arrumar outro emprego. Vocês acreditam que eu já pensei nisso? Eu gosto de falar aqui as minhas mazelas, porque de repente é o que está acontecendo com você. Só que todas as vezes que eu pensei alguma coisa, eu fui lá na igreja. No caso, eu ia lá na reunião de pastor e eu orava, Senhor, fala comigo. E aí sempre Deus trazia uma palavra igual essa. Para você ficar aí onde você está. Porque casamento é pro resto da vida. Você vai ter que aprender a conviver. E graças a Deus que eu nunca tomei nenhuma decisão dessa. Nunca dormi fora de casa. Nunca. Nenhum dia. A pastora falava assim para mim, vai embora. Eu falava, vai você. Então vai dormir lá no sofá. Eu não, vai você, eu vou dormir aqui. Na minha cama. Isso acontece em 80% dos casais. Passava 2 dias, abaixava a raiva, a poeira. A gente já estava fazendo amor. Assim, não é? Você vai, por que eu casei com esse homem? Esse homem não vale nada. Aí é só o homem que trazer uma florzinha, um chocolatinho. Aí pronto, aí o amor volta tudo. O amor.
Presta atenção. Tem coisas na nossa vida que você não pode sair da terra. Família é uma delas. Aquela terra é para sempre. Jesus é uma terra que você jamais pode sair dele. A igreja, família de Deus, é outra terra que a gente não fica mudando. Porque existe propósito, existe aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então nós temos que discernir da onde a gente tem que sair, da onde a gente não pode sair, a gente tem que permanecer. Fé, princípios do céu, são terras que a gente vai ficar pro resto da vida. Paulo fala assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Gente, quando eu falo de fé, eu estou falando de princípios. Verdades eternas de Deus jamais tem que sair da nossa boca e do nosso coração. Jesus fala: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. Tudo vai passar, tecnologia vai vir. Lá no tempo da Bíblia era pergaminho, depois veio a Bíblia, livro. Hoje é celular, computador, é telão, a gente põe a Bíblia aqui no telão. O princípio é o mesmo, mudou a tecnologia, mas o princípio é o mesmo. Antigamente Jesus tinha que subir na montanha para pregar. Sabe por que ele subia na montanha? Porque se ele subia na parte mais alta da montanha, para a voz dele ecoar. Outra coisa interessante, você já foi lá na praia? Quando você está na praia e você grita, chama alguém no mar, a pessoa não escuta. Porque o vento sempre vem do mar para cá. Aí sabe o que Jesus fazia? Ele subia no barquinho, ia lá no meio do mar e ele falava. Aí quando você grita do mar para cá, todo mundo escuta, porque o vento traz a voz. Olha, Jesus era inteligentíssimo. Na verdade ele é Deus, ele que criou, né? Então ele usava os recursos que ele tinha, os recursos naturais. Ele falava para a multidão de 10 mil pessoas. E como que todo mundo escutava ele? Ele subia no alto da montanha e falava. Aí o vento levava a voz dele. Todo mundo escutava. Hoje a gente usa microfone. Mudou. Mas a mesma palavra que Jesus pregou lá na montanha, lá no mar, está sendo pregada hoje. A palavra não muda. O princípio não muda. A Bíblia não muda. Céus e terra passam. As coisas vêm e vão. Mas o reino de Deus é eterno. E do reino de Deus eu jamais saio. Isaac jamais saiu. Há momentos em que temos que ficar e investir naquilo que estamos envolvidos. Graças a Deus que eu não larguei da minha esposa. Sabe por quê? Eu estou vivendo a melhor fase do meu casamento com ela. Sabe por quê? Porque a gente está ficando maduro. Hoje eu sei quando ela está de TPM que ela começa a dar uns coices. Antigamente ela me dava um coice, eu já dava 2. Pá, pá, pum, pum. Pronto, aí a guerra já estava armada. Aí essa semana ela começou a me dar coice. Aí eu falei para ela: amor, você está de batom? Porque lá a gente tem umas linguagens, né? Batom é quando menstruou. Ela eu tô estressada. Eu falei: ah. E é só coice na cara. Aí eu falei: bom, agora eu estou um pouco mais maduro, deixa ela dar coice, tadinho. É a semana dela de dar coice. Assim, não é, irmãs? Não é assim que vocês fazem? É, não é? Do nada vocês querem matar todo mundo? Aí quando o marido já está maduro, ele entende que está apanhando de graça sem fazer nada. Né? Aí sexta-feira, gente, é o nosso dia de folga. Aí na folga você faz o quê? Você descansa, né? Sexta-feira cedinho ela: esse monte de louça aqui, vai lá, vai lá. Falei: calma que eu vou lavar, vou relaxar. E agora eu estou seguindo uma página aí, que para aumentar a testosterona, você não pode ter cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E para você abaixar o cortisol, você tem que ficar zen. Então eu catei uma cadeira sexta-feira, por volta do meio-dia, você tem que tomar meia hora de sol, viu, irmão? Estou dando a aula do testosterona para você aqui, ó.
Catei a testosterona, fiquei sem camisa, só de bermuda lá no sol, sentei com a cadeira lá. Catei o livro, a louça, tudo lá na pia. Aí ela veio, e essa louça aqui? Falei, agora eu estou eliminando o cortisol. Daqui a pouco eu lavo, relaxa. Foi, rosna lá no portão lá um pouco lá. Grita lá que já passa o estresse também, vai lá. Agora eu estou no cortisol. Coloquei meu óculos aqui, só aqui no livrinho ali, ó. Tomando um sol no peito. Sabe o que é isso? Maturidade. Não precisa brigar. Relaxa. Né, gente? Presta atenção que a maioria das vezes que vocês brigaram, é tudo coisa tonta. Coisa boba, não é verdade? A gente não briga com coisa boba. E aí, a maturidade ela vai ensinando a gente. E como que a gente aprende? Com erros, vários erros, vai errando e vai aprendendo. E permanece aonde você está. Eu quero falar para quem é casado novo aqui, viu? Eu não sou casado velho, tem gente muito mais velha que eu aqui. E sabe o que eu estou falando. Tem até mais pedigree para vir ensinar aqui. Mas o melhor do casamento é igual ao vinho. Quanto mais antigo, mais gostoso é. Porque a afinidade vai ajustando. Um vai compreendendo o outro. Vai entendendo. Aí você desiste de querer mudar o outro. E o que você faz? Permanece ali onde Deus te colocou. Eu fico pensando, se eu largar da minha esposa e casar com outro, vai começar as tretas tudo de novo. Até ajustar. Ah não, vou ficar com essa aqui mesmo. Já está meio ajustado já. Né? Eles começar tudo de novo. Pensou? As picuinhas. Aí ela quer mudar tudo, o sofá do lugar. E fazer tudo do jeito dela. Aí eu não sei se eu tenho mais paciência para começar de novo. É muito estresse. Permanece aí onde você está. Deus está mandando falar para você isso aqui. Permanece. Deus mandou você permanecer? Fica. Porque é ali que você vai crescer. Sair nem sempre é um sinal de coragem e ousadia. Pode ser um sinal de desobediência a Deus. Exemplo dos hebreus no deserto, que difamaram a terra de Canaã quando Deus disse que já não poderiam entrar na terra. Decidiram avançar por conta própria e morreram. Deus mandou ficar? Fique, não avance. Terceiro exemplo do patriarca. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem e prosperou. Ainda não é o terceiro, ainda está falando de Isaac. Por ele permanecer, ele semeou na terra e foi abençoado. O último exemplo agora é de Jacó. Gênesis 31, 3. E disse o Senhor a Jacó: toma a terra dos teus pais, a tua parentela. Torna a terra dos seus pais, a tua parentela. E eu serei contigo. Abraão teve que sair da terra. Isaac precisou permanecer a terra. Agora Jacó, presta atenção. Deus mandou ele voltar para a terra. Diga comigo, Abraão precisou sair da terra. Isaac precisou permanecer na terra. E Jacó precisou voltar para a terra. Há momentos na nossa vida que a gente tem que voltar da onde a gente saiu. Porque não era para ter saído. Toda vez que eu precisei tomar alguma decisão, já falei isso aqui, vou repetir, que é o que você tem que fazer. Eu orei. Deus, é isso mesmo que eu tenho que fazer? A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. A gente tem vontades, e nem sempre essas vontades são as vontades de Deus. Então, ora. Está com vontade de sair? Ora, Deus, é para eu sair? Espera Deus responder. Deus responde na palavra. Deus responde aqui no altar. Deus vai usar algum irmão. Deus vai usar rádio. Deus usa tudo. Deus fala com a gente. Tem hora que Deus vai mandar você sair, aí você obedece e sai. Tem hora que Deus vai mandar você permanecer. E tem hora que Deus vai mandar você voltar, porque não era para você ter saído. Jacó saiu da terra dele porque ele cometeu um pecado. Ele roubou o irmão dele. E o irmão dele ameaçou ele de morte. E ele precisou fugir. Ele saiu fugido. Mas em um determinado momento Deus falou assim: agora você tem que voltar lá e fazer, sabe o quê?
resolver as suas pendências. Você vai ter que voltar lá, encarar o teu irmão e se acertar com ele. E eu quero falar que tem gente aqui que está brigado. Volta lá e pede perdão. Quando eu saí da igreja do Flamboyant, eu saí brigado com o pastor Mário, odiando ele, odiando todo mundo lá. E aí um dia Deus falou para mim assim, você vai ter que voltar lá e pedir perdão. E eu precisei ligar para o pastor Mário, marcar com ele. E eu fui lá, sentei frente a frente com ele e falei, pastor, eu vim aqui te pedir perdão. Da forma que eu saí daqui, do jeito que eu saí, eu quero te pedir perdão. E a gente se abraçou, chorou junto. Hoje eu encontro ele na academia e a gente é normal, é amigo. Chamo ele de pastor. Ele me chama de Jonas, sabe por quê? Porque ele foi meu pastor. Ele me batizou. E eu vejo ele como meu pastor até hoje. Não é mais porque eu não estou mais debaixo do cajado dele, mas eu ainda respeito ele como meu pastor. Por quê? Porque eu fui lá e me acertei. Conversei com o Felipe, que foi outra pessoa que eu briguei lá na época, pedi perdão. E recentemente liguei para minha ex-namorada, mandei uma mensagem no Instagram. E falei para ela, eu quero te pedir perdão, porque eu nunca tinha feito isso. Em anos. Ela casada já com 2 filhos, eu também casado com filho. Mas eu falei, eu preciso acertar aquela pendência. Porque quando eu saí de lá, eu larguei dela por telefone. E foi um negócio assim, sem hombridade. Mandei uma mensagem para ela e falei, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz. Tem gente aqui que precisa ligar lá e acertar as pendências. Tem que voltar lá para a terra que saiu e arrumar as pendências para você seguir a sua vida em paz. Tem pendência aí? Resolve. Não fica com pendências abertas, não. Se acerta. Volta para a terra e se acerta. Haverá momentos na nossa vida que teremos que ter a coragem de voltar. Podemos dizer que Jacó saiu do propósito, saiu de Canaã. Mas depois de ter passado por muitas situações, o coração dele foi aquebrantado. E Deus ordenou que ele voltasse para a terra, da onde ele nunca tinha ter saído. Voltar também exige obediência e confiança em Deus. Voltar para onde Deus não falou para você sair. Quando minha mãe era viva, ela falava assim para mim, Jonas, quero te ensinar uma verdade que eu aprendi. Nunca queira estar onde Deus não quer que você esteja. Porque se você for para onde Deus não te enviou, você vai sofrer. Então, gente, orar para sair, orar para ficar, orar para qualquer coisa, é fundamental. A gente tem que orar para tomar decisões, para a gente não sofrer. E aí, se você não orou e saiu e está sofrendo, tenha a humildade de voltar. Pede perdão, fala, olha, eu não deveria ter saído daqui. Em 2002, eu quis ter um salão, quis abrir um salão. E eu saí do Jacques Giannini, que é o salão que eu trabalhava, e fui abrir meu salão. 1 ano e meio depois, meu salão faliu. E aí, a gerente, a Dina, na época, foi lá no nosso salão e falou assim, eu quero convidar vocês para voltar. E eu precisei voltar da onde eu não deveria ter saído. Precisei matar o meu orgulho, o meu ego. E eu pedi perdão para todo mundo lá, mesmo não tendo feito nada errado, porque eu fui sair, fiz nada de errado. Mas na cabeça deles era como se tinha sido uma traição. Então eu falei, gente, me perdoa, eu estou voltando. E voltei. E fiquei mais 1 ano lá. Da onde eu não deveria ter saído. Há momentos na nossa vida que a gente precisa retornar.
com humildade, em obediência ao Senhor. Conclusão dessa palavra. O mais importante é a nossa fidelidade aos propósitos de Deus. Aceitar o desafio de entrar no propósito. Aceitar a exortação para não sair do propósito. Se saiu, decida voltar. Volte ao propósito de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar essa palavra falando sobre salvação, ministério e vida com Deus. Tem gente que já saiu. Tem gente que permaneceu. E tem gente que precisa voltar. Talvez você não é mais aquela pessoa que era tão fervorosa como antigamente. Você precisa voltar. Você era 100% envolvido nas coisas de Deus. Hoje você não é mais. Você precisa voltar. E como que a gente volta? Com obediência. Deixando o orgulho de lado. E a gente volta. E a gente faz parte. E a gente trabalha para Jesus. Deixa de lado aí, irmão, tudo aquilo que atrapalha. E confia em Deus. Deposita sua confiança em Deus. E deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Sabe quando a gente sofre? Sabe quando a gente é infeliz? Quando a gente está no lugar que não é para a gente estar. Saiu sem Deus mandar. Ficou quando Deus mandou ir. E voltou quando Deus não mandou voltar também. Né? Então está no lugar errado. Está onde não era para estar. E aí está sofrendo. Está amargando. E há esperança para você nessa manhã. Quantos entenderam essa palavra? Diga amém. Então vamos ficar. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite. Você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.